A Copa do Mundo passou e muita gente ficou naquela. E agora? O que é que vai acontecer? Confesso que eu também fiquei muito pensativo antes de gravar esse vídeo, porque fala muito de algo que é importante na vida, pelo menos de todo brasileiro, todo cidadão brasileiro, que é o futebol. Praticamente todo mundo ama futebol, defende as cores dos seus clubes com toda afinco, com todo vigor. Uns mais, outros menos. Alguns passam até do limite, mas não vem ao caso aqui. O que eu quero dizer para vocês é que durante a Copa do Mundo algo ficou muito escancarado, que para um olhar mais atento, em outros anos anteriores, já havia percebido. Eu acredito que desde o ano passado, se não me falha a memória, quando o Campeonato Brasileiro tornou-se Brasileirão Açaí, eu acho que também quando o estádio de futebol da equipe do São Paulo Futebol Clube se tornou Morumbis e também outras investidas como o Allianz Parque da equipe do Palmeiras se tornou Nubank, Arena Nubank, algo assim. E esse ano só repetiu a dose, né? A, o Brasileirão Betano de futebol. Então vocês já viram onde eu quero chegar. As bets estão sempre comandando a parada. E eu acho isso interessante porque a Copa do Mundo ela escancarou exatamente isso. Muita gente reclamou das transmissões, sejam em TV aberta e bem mais inseridas estavam nas transmissões pelo YouTube, seja da Casa TV ou da TV aberta. Você via que tinha muita propaganda de bet, né? Muito incentivo ali a prática do jogo e tal, da aposta online em si, né? Mesmo que na maioria das vezes, sem hipocrisia, na grande maioria das vezes a gente encontrava ali um incentivo, ah, sempre com uma mensagem de consciência. Tenha consciência de que isso não é investimento e etc, etc. Mas eu também não entrarei nesse mérito, né? De, de legalização, ou ser ilegal, ou bloqueio e etc. Sobre apostas esportivas em geral. Não é sobre isso. O que eu quero falar é que, durante a Copa do Mundo, que ficou escancarado, demonizaram-se muito essas emissoras de TVs que fechavam patrocínios onde precisavam ter a exposição dessas bets. Falaram muito mal, é antiético, antiprofissional e blá blá blá. Tudo bem. Mas assim, pouco se falava que, para que essas propagandas acontecessem ou existissem, existia um time, uma equipe audiovisual altamente qualificada para estar produzindo esses comerciais, né? Então, o que eu quero falar aqui é um pouco sobre isso, sobre o audiovisual por trás dessas bets, dessas propagandas. E isso gerou outro alerta para gente. Um, um alerta importante para o lado positivo e um alerta importante para o lado negativo. Para o lado positivo, a gente vê a contramão daquilo que muita gente pensa no Instagram e nas redes sociais, como um todo, que é com o advento da inteligência artificial para vídeo, para imagem, de forma mais abrangente, espera-se que o público consuma menos uma quantidade de audiovisual produzida de forma mais humana. E o que está acontecendo é o contrário, é totalmente o inverso. A gente está vendo o povo se saturar de produções audiovisuais feito apenas por inteligência artificial, totalmente mecânica e sem vida, e buscando cada vez mais produções autênticas. E muitas das vezes misturas, né? A autenticidade, a coisa humana ali mesclada com a inteligência artificial, que é o que eu defenda ser o mais sensato e o melhor de se absorver.
Então, o que a gente percebeu é que tava lá o vídeo, tava o audiovisual, fazendo o papel dele bem feito. O marketing, por meio do audiovisual, ele vai continuar alcançando indiscriminadamente. E se você discorda disso, você está totalmente equivocado. Porque essas propagandas das bets durante a Copa do Mundo, nos canais esportivos, seja no YouTube ou na TV aberta, você percebe as que de fato marcam as territórios que de fato chamam a atenção, são as que possuem produções audiovisuais. E não somente aquele bannerzinho aparecendo ali estático, não. As que tem vídeo, tem uma produção, tem um contexto, tem roteiro, tem narrativa. São essas produções que chamam mais a atenção. Teve até uma propaganda que me chamou muita atenção, que eu esqueci agora exatamente qual era a empresa, mas era Vinícius Júnior vestido com alguns trajes que diziam que ele era um tipo de monge que tinha sabedoria e ele ficava tipo no alto de um monte e você vê o vídeo por mais que seja fantasia, algo que você olha para aquele e diz é uma fantasia, mas está bem produzido, não está feito de qualquer jeito, não é um vídeo qualquer, não é algo bem produzido. Por quê? Pessoal, porque isso de fato é o que mexe e o que fica no nosso subconsciente. É algo bem produzido. Algo extremamente produzido, ele nunca vai perder para algo produzido de qualquer forma. Agora, isso é apresentado de forma geral nas transmissões. E isso é interessante por quê? Porque o audiovisual ele tem um peso fundamental para o sucesso dessas bets. Essas bets só alcançam milhões e milhões de pessoas porque o audiovisual está lá, como um braço forte dessas bets. E eu pergunto, até que ponto podemos, eu como produtor audiovisual, penso, até que ponto podemos olhar para esses produtores audiovisuais que produziram essas obras e simplesmente dizermos, tá tudo bem, sem problema nenhum. E também até que ponto podemos olhar e dizer que eles são pessoas sem caráter. Porque assim, eu vi muita gente do audiovisual descendo a lenha, chamando de absurdo essas patrocinadoras, né, serem bets do futebol, aí ser antiético, está acabando com o futebol, mas eram produtores audiovisuais que talvez se a primeira bet bater na porta deles para produzir um filme para eles, para passar lá na FIFA, imagina, Copa do Mundo, eles eram os primeiros a aceitarem o convite. Os mesmos que disseram, a Casa TV, meu Deus, tá cheio de bet e não tem como assistir. Nossa, isso aí não deve ser proibido, não sei o quê. São os mesmos que se chegasse uma proposta da Superbet, da Betano e por aí vai, eram os primeiros a aceitarem a proposta para estar produzindo, né, o filme deles. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar a, a coisa bem clara. Existe muita gente hipócrita que arrota verdades nas redes sociais, que arrota certeza nas redes sociais, mas que na verdade nunca parou para se colocar no lugar do outro, né? É difícil, essas coisas são muito difíceis, eu confesso, porque eu no lugar de um profissional desse, fosse convidado para dirigir uma ação milionária, eu pensaria muito antes de aceitar ou não. Mas provavelmente eu aceitaria, porque o cash seria bom e isso aí seria interessante. O projeto em si, ele não tem nenhum problema nele em si. O problema é o resultado que o projeto ajuda a gerar. Então é mais complicado, é mais delicado você demonizar uma parada dessa. Eu mesmo acho muito difícil você estar rejeitando
um contrato de 1 milhão, de 500 mil, 1 milhão, até 2 milhões, para produzir um trailer de 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, e às vezes nem isso, às vezes um pack shot de 15 a 30 segundos, né, para uma empresa como a Betano, por exemplo. E, e a maioria dos vídeos são envolvendo futebol. Lance de alguém com a bola rolando, aí tem um Ronaldo fenômeno que aparece, um Rivaldo, e outros artistas, e fala, olha que legal, tal, aposte aqui, aí pega lá e no celular, um Galvão Bueno, mas no geral é futebol. Então é um filme de futebol adaptado, com um roteiro adaptado, para levar você a consumir aquele produto. E pensando por esse lado, não tem nada de errado nisso. O que é errado é a consequência que isso vai gerar lá na frente. Mas é complicado isso, de uma forma geral. E eu não sou o dono da verdade. Eu estou apenas aqui colocando para vocês a dificuldade que existe em cima disso, né? Olhando, obviamente, pelo lado do audiovisual, né? Mas, e você, o que é que você acha disso? Você acha que um profissional de audiovisual que critica as bets, que diz que as bets não deveriam patrocinar o futebol, mas que aceita produzir um filme para as bets ou para uma bet específica, você não acha isso meio hipócrita? Você não acha isso. O que é que você acha? Você acha que não tem, ou não tem problema? Eu tô falando isso porque eu não vi ninguém comentando sobre isso ainda na internet, né? Eu não vi ninguém comentando sobre essa questão do audiovisual em si, né? O peso que o audiovisual gera, porque o peso do audiovisual, perdão, ele é muito importante. É um divisor de águas. Sem o audiovisual, essas casas de apostas, elas não teriam essa força que ela tem. Elas não teriam. Não alcançaria milhões como ela alcança, porque uma boa produção cinematográfica, ela prende, né? O roteiro bem elaborado, trabalhado, belas imagens artisticamente. Então, eu acho que o audiovisual ele tem um papel fundamental nisso aí, para o certo e para o errado. Então, eu vejo assim. Só que como ninguém estava falando, eu resolvi trazer aqui para vocês essa discussão, né, sobre isso. Eu fiquei tentando me colocar no lugar dessas pessoas, né, que possuem propostas e trabalham já para as bets, né, de forma geral. Mas e aí, o que é que você pensa disso tudo? Você, como produtor audiovisual, não vê problema em produzir para essas bets? Você acha que produzindo vocês não estão contribuindo para que o problema da aposta em si ocorra? Ou você acha que não tem nada a ver isso? Você produz, as consequências não cabem a você? Fala para mim aqui o que é que você acha nos comentários. Vamos bater um papo aí, sincero e honesto, sem, sem se atacar, sem xingamentos, né? Papo cabeça, apenas pra gente amadurecer essa visão, beleza? Então, tamo junto.